Fala galera, canal do Marcuzil chegando na área para mais um vídeo e o tema de hoje é o John Textor, o Botafogo e a realidade das SAFs no futebol brasileiro. Então já vem chegando junto, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, também ative a notificação aqui no sininho para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo e divulgue o link desse vídeo aqui nos seus canais de WhatsApp, no grupo da família, dos amigos, para ajudar aqui o nosso canal a crescer cada vez mais. Bem, tô gravando na manhã desse domingo, dia 25 de janeiro, e no sábado, na noite de sábado, o Botafogo enfrentou o Bangu pelo Campeonato Carioca, vitória do Alvinegro por 2-0 com gols de Santiago Sanches e Alex Telles. Foi uma boa atuação do Botafogo, soube se impor diante do Bangu e se colocou numa ótima colocação para se classificar para a fase final do Campeonato Carioca, lidera o seu grupo no estadual e tem aí já a classificação bem encaminhada, não tá passando pelos mesmos perrengues que o Flamengo tá passando, por exemplo. Então, ao menos dentro de campo, o Botafogo vem tendo um início de 2026 um pouco tranquilo. Mas o que não tá tranquilo é a situação do clube fora das quatro linhas. E esse é o assunto que eu quero debater aqui com vocês. Pra quem não sabe, o Botafogo tá passando por uma série de situações complicadas financeiramente falando. O Botafogo tá, nesse momento, com um transfer ban na FIFA por conta da falta de pagamento ao Atlanta United na contratação do Thiago Almada ainda em 2024, ano que o Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores. O clube tem dívidas com o elenco. Muitos jogadores estão com direito de imagem atrasados, alguns estão sem recebimento de FGTS, empresários também não estão recebendo suas comissões. Isso, inclusive, tem atrapalhado as negociações do clube, já que muitos desses empresários, né, agenciam diversos jogadores e, nesse momento, estão evitando fazer negócios com o Botafogo, que já acertou com alguns reforços para 2026, mas ainda não conseguiu inscrevê-los justamente por causa do transfer ban recebido pela FIFA. E também vem tendo uma série de saída de jogadores, os mais destacados talvez tenham sido o Marlon Freitas, que foi para o Botafogo, para o Palmeiras, inclusive gerou uma grande revolta da torcida do Botafogo, que o tinha no icônico bandeirão dos ídolos, com os grandes nomes da história do clube, e agora estão fazendo um movimento para substituí-lo nesse reconhecimento histórico. Mais recentemente, o Savarino também deixou o Botafogo e foi para o Fluminense. E essa situação tem gerado muita satisfação, claro, na torcida e também no próprio elenco. O Danilo, que foi a maior contratação da história do Botafogo, chegou a ameaçar entrar na justiça para rescindir o seu contrato unilateralmente pelo atraso nos seus vencimentos. Já em 2025, no início do ano, o elenco ameaçou não se reapresentar pela falta do pagamento de valores referentes à premiação da Libertadores, assim como o 13º e férias. Então o Botafogo vive uma situação muito complicada nesse momento, que na verdade começou lá atrás, quando o John Textor comprou o Lyon da França. John Textor, que é o acionista majoritário da Eagle Holdings, que possui alguns clubes ao redor do mundo, além do Botafogo, tinha uma porcentagem minoritária do Crystal Palace da Premier League, também é o dono do Molenbeek da Bélgica. E lá em 2022 o Textor fez um movimento para comprar o Lyon da França e para isso fez um empréstimo junto a uma empresa chamada Ares. Só que essa empresa decidiu entrar na justiça contra o John Textor pela falta de pagamento das parcelas desse empréstimo, e tudo isso acabou gerando uma bola de neve muito grande que afetou não apenas o Botafogo, como todos os outros clubes da holding da Eagle. E o modelo que a empresa opera é um modelo que o John Textor já explicou anteriormente, de ser um modelo de caixa único, então todos os clubes operam sob o mesmo caixa. Então todo o dinheiro que entra em qualquer um dos clubes, na verdade, é de todos os clubes da holding.
Isso gerou algumas situações, que desagradaram os torcedores do Botafogo, porque o Lyon passava também por um momento complicado na França, o clube chegou a ter o rebaixamento decretado na justiça desportiva francesa pela difícil situação financeira que vivia. Foi feito um acordo para que o Lyon se mantivesse na Ligue 1 e parte desse acordo envolvia que o John Textor deixasse o comando da equipe, mas ao longo de todo esse processo, houve repasses do Botafogo para o Lyon. Atualmente o Botafogo cobra esses valores, mas o Lyon não reconhece, justamente por causa desse imbróglio envolvendo a saída do John Textor do comando da equipe francesa. E a bem da verdade é que toda essa situação desembocou nessa crise grave vivida pelo Botafogo. E na noite desse sábado, além da vitória sobre o Bangu, o Botafogo teve uma série de protestos da torcida que está muito insatisfeita com toda essa situação vivida pelo clube. Está alguma uma parte dessa torcida está pedindo já a saída do John Textor da frente da SAF do Botafogo. E o dono majoritário da Eagle e o comandante da SAF deu uma entrevista ao canal Arena Alvinegra antes da partida desse sábado, onde ele falou sobre diversos assuntos. Ele explicou como está a situação da SAF do Botafogo, porque essa era uma das principais críticas da torcida, a falta de transparência do John Textor diante de todo esse cenário que a gente resumiu aqui. E ele falou sobre diversos assuntos, e eu separei alguns trechos aqui que eu quero citar. As falas do John Textor são falas até um pouco grandes, então eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo de hoje, para que vocês possam assistir na íntegra. A entrevista tem mais de 1 hora, então quem quiser se inteirar mais sobre a situação do Botafogo, vai lá no canal Arena Alvinegra para assistir. Mas eu trouxe aqui algumas falas do John Textor que, para mim, foram falas muito duras, falas até certo ponto absurdas, mas que são falas verdadeiras e que, na minha opinião, expõem e escancaram de vez para o torcedor brasileiro o que é, na essência, você ter o seu clube virando uma SAF. Porque a gente ainda vê muitos torcedores com aquela ilusão de que a SAF é uma solução mágica para clubes com dificuldades financeiras, para clubes com dificuldade de competir, e que é só virar SAF que todas essas questões vão se resolver, e a coisa não é bem por aí. E eu acho que essa entrevista do John Textor elucida muito bem a realidade desse modelo, que ainda é uma novidade aqui no futebol brasileiro. Então, abre aspas para a primeira declaração do John Textor. O futebol é um mundo peculiar. Existem pouquíssimas pessoas no mundo que têm a capacidade de financiar integralmente as ambições dos clubes de futebol mais importantes do mundo. E não sou diferente. Sou uma pessoa honesta, mas não sou infinitamente rico. O Botafogo é um dos clubes mais importantes do mundo. Vim para cá e prometi devolver a glória a esse clube. E cumpri essa promessa. Nunca prometi que seria a única fonte de recursos financeiros que o clube precisaria. Se os torcedores ficarem chateados comigo porque Montenegro, Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do clube, diz que não sou rico o suficiente, saibam que poucas pessoas são ricas o bastante para gastar sem parar. Por isso, proponho que nosso modelo de negócios com vários clubes nos ajude a criar um campeão. E nós reerguemos o Botafogo das cinzas e conquistamos o impossível. Para fazer isso de novo, trouxe outros sócios comigo, que se provaram não ser bons sócios. Nunca foram a um jogo, nunca vieram visitar nossa equipe, as pessoas que reconstruíram o Botafogo. Então cometi um erro ao trazê-las para me ajudar a alcançar essa visão. Não construí uma boa parceria na Eagle, então agora precisamos corrigir isso. Quero apenas dizer que investi bastante para atingir nossos objetivos. No ano passado, investimos uma quantia enorme em nosso elenco. Ficamos entre os maiores investimentos do campeonato. Não obtivemos os resultados desejados, mas o problema não foi a falta de investimento. Desde que cheguei aqui, investimos muito em infraestrutura e em pessoas que constroem nosso grande clube todos os dias nos bastidores. E vamos seguir investindo.
Mesmo com os fracassos do ano passado, ainda nos classificamos para a Libertadores pelo terceiro ano consecutivo, um feito inédito na história, e fomos reconhecidos entre os 5 melhores clubes do mundo pela Bola de Ouro. Fecha aspas. Aqui é apenas um comentário sobre essa premiação da Bola de Ouro que o Textor mencionou, que na verdade é referente a 2024, porque a premiação que é promovida pela France Football, ela acontece sempre no meio de cada ano, referente à temporada anterior. Aí no caso da premiação de 2025, era uma premiação referente à temporada 2024-25, então levou em consideração todo o trabalho que o Botafogo fez no ano que conquistou Libertadores e Campeonato Brasileiro. Voltando à declaração do texto, abre aspas. Sim, a parceria com a Eagle fracassou. As pessoas não têm interesse no Brasil, isso está claro. Há um sócio na Eagle que se apaixonou pelo nosso clube e agradeço o apoio dele, mas isso não é suficiente para alimentar as ambições dessa equipe. Foi um erro meu ter formado a parceria errada na Eagle e estou fazendo o possível para corrigir esse erro. Agora encontramos uma solução. Identificamos parceiros que conheço pessoalmente e com os quais já obtive grande sucesso. Então podemos combinar nossos recursos e seguir em frente. Quanto ao ex-presidente ou outros que criticam nossa falta de verbas, fiquem à vontade para apresentar soluções quando quiserem. Ele pode investir dinheiro se importa tanto com o clube. Se assim o fizer, engraxe os sapatos dele novamente, porque sempre coloquei o clube acima dos meus interesses pessoais. Aqui um breve comentário, o que ele quis dizer com isso é basicamente a César o que é de César. Se o Montenegro decidir investir no Botafogo, ele vai dar os parabéns, porque, segundo o texto, os interesses do Botafogo sempre estão acima dos seus pessoais. Voltando à declaração, fico muito feliz em informar que hoje a diretoria da Eagle concordou com a entrada desse novo dinheiro e vamos tentar concretizá-lo o mais rápido possível. E essa é minha única promessa. Acho que teremos um ano muito bom. Peço desculpas pela falta de transparência com os torcedores, mas tudo isso precisava ser mantido em sigilo enquanto estávamos passando por esse período. Mas estou realmente empolgado com o futuro. As críticas são merecidas, mas mesmo assim vou trabalhar todos os dias e tentar ganhar nosso próximo campeonato. Fecha aspas para essa primeira declaração do John Textor. Bem, aqui a gente tem basicamente uma admissão de culpa do John Textor, ele assumindo que fez parcerias que se mostraram não ser as mais ideais para a gestão do Botafogo, disse que confiou em pessoas que não demonstraram comprometimento devido com o projeto do Botafogo e garante que agora ele encontrou novos parceiros, parceiros que ele já conhece, já fez negócios anteriormente e que nessas pessoas ele pode confiar para tocar o futuro do Botafogo. E aí fica a seguinte questão: como a torcida do Botafogo consegue confiar na palavra do John Textor nesse momento? Vale a pena a gente lembrar, de novo, toda essa situação do Botafogo não é de hoje. Desde 2022, quando o Textor comprou o Botafogo e depois comprou o Lyon, pouco a pouco a situação financeira vem sendo uma questão muito debatida na imprensa esportiva brasileira. Sempre foi um negócio muito obscuro, muito pouco transparente. O Textor nunca fez muita questão de dar muitas satisfações ao torcedor sobre esses aportes financeiros que o Botafogo fazia ao Lyon, se isso ia se transformar numa dívida, se o Lyon estava pegando mesmo o dinheiro do Botafogo, como esse dinheiro iria retornar ao Botafogo. E muitas pessoas, ao longo desse período, vêm falando sobre isso na imprensa. Só que o torcedor, é óbvio, a gente tenta entender o lado do torcedor. O Botafogo vinha aí num período sem conquistas relevantes muito longo, desde a conquista do Brasileiro de 95, eram aí quase 30 anos sem conquistas além das fronteiras do Rio de Janeiro. A gente via o Botafogo passando por um processo de sucateamento. O Botafogo estava num nível de dívida que ele sozinho não tinha mais como sair daquela situação. Era um clube grande que caminhava a passos largos para perder cada vez mais a relevância no cenário do futebol brasileiro. E, obviamente, o torcedor do Botafogo sentia muito isso. Então, no momento que veio o John Textor
e o Botafogo se tornou uma SAF, é natural que esse torcedor tenha se enchido de esperanças. Veio 2023, aquele primeiro turno espetacular do Botafogo, que no final das contas acabou tendo aquela derrocada histórica. O torcedor ficou muito magoado, mas ali foi um sopro de esperança de dias melhores que vieram em 2024 com a conquista do Campeonato Brasileiro, que não vinha há 29 anos, com a conquista inédita da Libertadores. De fato, foi o maior ano da história do Botafogo. Então, não dá pra gente querer cobrar desse torcedor que passou tanto tempo machucado que ele tivesse o discernimento e a racionalidade de entender que, sim, a gente tá competindo dentro de campo, mas, pô, tem coisas aqui que não estão certas, tem coisas aqui que faltam transparência, que não estão sendo feitas da forma que deveriam estar sendo feitas. É óbvio que é possível que as pessoas tenham esse raciocínio, é plenamente possível você comemorar um momento positivo, esportivo do seu clube e ainda assim você ter críticas, eventuais críticas que sejam devidas a questões nebulosas de gestão, mas a gente tenta entender o lado do torcedor. Era uma torcida, de novo, muito machucada, que depois de muito tempo estava vendo o seu clube, que até então caminhava a passos largos para se tornar um clube sem grande relevância no cenário das grandes conquistas do futebol brasileiro, de novo brigando por todos os títulos e conquistando esses títulos. Então a gente tenta entender esse lugar do torcedor botafoguense. Mas agora que as conquistas pararam de vir, o Botafogo teve um ano complicado e todas essas questões vieram mais à tona, como que esse torcedor que depositou tanta fé no John Textor e que até determinado ponto fechou os olhos para esses pontos que vinham sendo alertados até então, como o John Textor quer que esse torcedor confie nele? Se o John Textor errou uma vez com os sócios, como o torcedor botafoguense vai ter garantia de que ele tá trazendo os sócios certos dessa vez? Porque o Textor disse que no passado ele já fez negócio com esses outros investidores e que teve muito sucesso. O Textor já falou isso anteriormente. Quando o Botafogo trouxe a Ares para perto de si, quando a Eagle trouxe a Ares para fazer negócios, as palavras eram as mesmas, as declarações também eram nesse sentido, de que era uma grande empresa, de que vinha para fortalecer o grupo. E a gente está vendo a situação que o Botafogo está vivenciando, salários atrasados, o técnico indo em coletiva pós-vitória e dizendo que está tentando fazer o máximo possível para blindar o elenco dessa grave situação financeira, porque não se enganem, é óbvio que isso chega no elenco, isso afeta os jogadores e naturalmente isso tem um impacto no desempenho dentro de campo. Como o torcedor vai acreditar num cenário de erros repetidos, palavras que já foram ditas anteriormente e essa falta de transparência do John Textor? Como que ele quer chegar e pedir agora pro torcedor botafoguense confiar nele? Certamente é um trabalho que ele vai perceber que vai precisar ser refeito e ele vai precisar reconstruir essa confiança. É preciso que o Textor tenha isso em mente. Ele precisa reconquistar a confiança do torcedor do Botafogo. E agora eu quero trazer à tona uma segunda declaração que, para mim, é a declaração. São as duas declarações, né, que eu dividi aqui em dois, mais importantes dessa entrevista do Textor, e são as declarações que, de fato, trazem à tona a realidade cruel desse novo modelo de SAF que chega com força aí no futebol brasileiro. Então, o John Textor foi questionado, na verdade, nessa entrevista, sobre a possibilidade dele deixar o Botafogo, já que vem sendo uma das reivindicações de uma parte da torcida. Então, abre aspas para o John Textor. Não vou sair. Acho isso um absurdo. Somos donos de 90% desse clube.
Sou o proprietário majoritário da Eagle, que detém esse 90%. É bem possível que a propriedade mude com os próximos investimentos, com esses investidores que estou trazendo. E isso é bom. Mas quando as coisas ficam difíceis, você não desiste. Isso é ridículo. As coisas eram impossíveis quando cheguei a esse clube. Tínhamos desafios inacreditáveis e nos mantivemos firmes. Fomos constantemente criticados pelos torcedores. A relação foi brutal em vários momentos e continuamos trabalhando e proporcionamos a este clube o melhor ano em 120 anos de existência. Não me importo que os torcedores não valorizem mais isso. Não me importo. Fecha aspas. Essa declaração mostra muito do que é o John Textor, porque ele acredita que, como ele deu ao Botafogo o maior ano da história do clube, ele não deve mais satisfação à torcida. Ou seja, porque em 2024 o Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores, ele tem passe livre para fazer todas as cagadas que ele quiser fazer e ele não pode ser criticado pela torcida. Porque não importa os erros que forem cometidos, ele sempre vai ser o cara que em 2024 levou o Botafogo ao Brasileiro e à Libertadores. E isso não tem o menor cabimento. A gente percebe aqui nessa fala como o John Textor, ao contrário das palavras dele, os interesses pessoais parecem estar muito à frente dos interesses do Botafogo. Porque se realmente os interesses do Botafogo estivessem à frente dos próprios interesses dele, ele não estava jogando na cara da torcida que ele pegou um clube combalido, que ele fez o impossível, que ele pegou um clube de mais de 120 anos de história e nas mãos dele o Botafogo chegou a conquistas que nunca tinha conseguido antes. E que por causa disso, ele não pode ser criticado pelos erros que ele cometeu em 2025. Que história é essa? Quer dizer, então, que conquistar um título é passe livre. O Textor agora pode fazer o que ele bem entender com o Botafogo. Ele não precisa manter um bom nível de gestão. E a torcida do Botafogo, porque teve um ano glorioso dentro de campo, nunca mais pode reclamar do John Textor. Tem que ser uma gratidão eterna ao que ele fez em 2024. Acho que a coisa não é muito por aí, né não, seu John Textor? E vamos para a segunda parte da fala dele. Abre aspas. Reputação é quem as pessoas pensam que você é. Caráter é quem você realmente é. E eu sou o dono certo para esse clube, porque faço o meu trabalho todos os dias. E não me preocupo com as besteiras da imprensa. Não me preocupo com os torcedores que me amam e os que me odeiam. Trabalho todos os dias por esses torcedores e dei a eles o melhor ano da história desse clube. E vamos trabalhar muito para repetir o feito. Torcedores só pensam no curto prazo. O fato de me pedirem para sair do clube depois de tudo que já fiz por eles é, na minha opinião, um absurdo. Se quiserem, arrecadem dinheiro e façam uma oferta para comprar o Botafogo de mim. Até lá, vou continuar administrando esse clube. Fecha aspas. E galera, essa é uma fala que é absurda, porque o John Textor basicamente mijou na cabeça do torcedor do Botafogo. Essa é a bem da verdade. Ele mijou na cabeça do torcedor do Botafogo no momento que ele vira e fala: não me preocupo com torcedores que me amam ou os que me odeiam. Como assim você não se preocupa, Textor? O Botafogo é um clube gigante do futebol brasileiro. Sim, você chegou num momento em que o clube vivia uma grave crise. Como falei, caminhava a passos largos para ser um clube, deixar de ser um clube que brigaria por grandes coisas no futebol brasileiro. Mas o Botafogo não nasceu quando o senhor comprou a SAF do clube. Botafogo é um clube centenário. É um clube extremamente relevante para o futebol brasileiro, com uma grande história dentro de campo. E o Botafogo só atraiu o seu interesse de comprar justamente por conta dessa história gloriosa que foi construída muito antes de você chegar e porque tem uma torcida muito grande que tornava o Botafogo um ativo com potencial muito grande para o senhor se interessar e comprar, para fazer negócios aqui no futebol brasileiro.
Então, como assim? Que história é essa que você não tem que se importar com o torcedor? É óbvio que você tem que se importar com o torcedor. A SAF pode ser sua, mas o Botafogo é muito maior que você. E a torcida é o maior ativo que esse clube vai ter. No dia que todos os torcedores abandonarem um clube de futebol, esse clube perde a razão de existir. E empresários como o senhor, que compram a SAF como forma de investimento, não vão ter o retorno pelo qual vocês buscaram na hora de comprar. Então, é bom o senhor John Textor e outros empresários tomarem muito cuidado com as palavras, porque essas palavras machucam o torcedor. E por mais que futebol seja amor, futebol seja paixão, futebol também machuca. E na hora que os resultados dentro de campo vêm, o torcedor até consegue passar uma borracha nisso. Mas na hora que eles param de vir, tudo isso vem à tona. E a gente tem um cenário como a gente está vivendo nesse momento no Botafogo. Então não, Textor, você não tem que cagar e andar pro sentimento da torcida do Botafogo. Se a torcida do Botafogo não acha que você é o dono certo pro clube, você deveria ouvir essas reivindicações. Mas, ao mesmo tempo, e aí é o ponto principal desse vídeo, no fundo, na prática, o Textor tá certo. Por mais que a atitude dele seja deplorável, as palavras dele sejam duras e machuquem o torcedor, na prática, na dureza da realidade, o Textor está certo. E essa é a realidade da SAF. A partir do momento que o clube deixa de ser uma associação e passa a ser uma empresa com um dono, o clube e todos os seus torcedores passam a depender do interesse desse dono. E não apenas do interesse, mas de quaisquer situações, por exemplo, financeiras e de negócios que esse dono esteja envolvido, como a gente vê ao longo desses anos com o Botafogo. Então, a questão principal é como essa entrevista, por mais que ela seja dura e o Textor tenha adotado um tom que não tenha sido legal com a torcida do Botafogo, é uma entrevista que escancara para todo mundo, até para quem não queria abrir os olhos para enxergar a realidade da SAF no Brasil. Não só no Brasil, bem na verdade é essa. Ao redor do mundo, a gente tem diversos exemplos de clubes que têm donos e são donos incompetentes, são donos que a torcida não gosta e ainda assim a torcida não pode fazer nada. Talvez o maior exemplo seja o Manchester United na Inglaterra, que era um dos maiores clubes do mundo, mas que há anos vem passando por um processo de sucateamento nas mãos da família Glazer. E há anos a torcida vem protestando e nada adianta, porque o clube é uma propriedade do seu dono. E o mesmo está acontecendo com o Botafogo. E não só com o Botafogo, com o Cruzeiro e com qualquer outro clube que venha a passar por esse processo de SAF. A gente tem alguns clubes nesse momento estudando o modelo de SAF. O Corinthians tem a proposta da Safiel, o Fluminense já tem uma proposta em andamento para se tornar SAF. Então é muito importante que o torcedor tenha isso em mente. Primeiro, que se transformar em SAF não é uma solução mágica para todos os problemas. Porque, como a gente está vendo com o Botafogo, como o Vasco também demonstra isso desde que se tornou SAF, com todo o imbróglio envolvendo a 777, se não houver uma gestão competente, a SAF também vai passar por problemas. A SAF vai ter crise financeira. A SAF vai brigar contra o rebaixamento, vai cair. E, eventualmente, a SAF vai até quebrar. Coisa que o clube, como associação, não acontece. Mas, como empresa, a SAF pode quebrar. E o segundo ponto é que a torcida perde influência nas direções que o clube vai seguir. Citei o exemplo do Fluminense.
É um clube que permite ao seu sócio torcedor participar das eleições, se eu não me engano, depois de 2 anos adimplentes no sócio torcedor, você ganha o direito a votar nas eleições presidenciais do clube. Então é uma instituição que está num processo de SAF, de se tornar uma SAF, que hoje permite que os torcedores participem da vida política do clube, mas que se concretizar esse projeto, o torcedor perde esse poder. E mesmo em outras equipes, como o Flamengo, por exemplo, que o torcedor não tem direito a voto, mas ainda assim, a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. A gente sabe que grandes clubes, em momentos de dificuldade, a torcida pressiona e isso surge efeito. Então, mesmo que indiretamente, a torcida tem voz no seu clube. A torcida consegue participar do futuro do seu clube, consegue ter uma certa influência, mesmo que indireta, nas decisões que são tomadas no clube. E tudo isso vai embora a partir do momento que vira uma SAF e passa a ter um dono. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar com vocês. Se realmente é um modelo que você gostaria de ver no seu clube, se você gostaria de ver o seu clube de coração sendo totalmente dependente dos interesses de uma pessoa que muitas vezes vem de fora, não entende o seu clube, não tem a mesma ligação emocional que você tem com o seu clube. E mesmo que tenha, a gente sabe que dinheiro não leva desaforo. Então ninguém, como o próprio Textor falou, ninguém tem dinheiro infinito para ficar colocando no clube sem ter nenhum tipo de retorno. Então quero convidar você para o debate, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha dessa situação do Botafogo, você botafoguense, como você tem encarado a situação que o seu clube está passando, como você recebeu essas palavras do John Textor. De novo, reforço aqui, estou deixando na descrição do vídeo o link para a entrevista completa lá no canal do Arena Alvinegra, caso você tenha interesse em ouvir a entrevista completa, é um pouco mais de 1 hora de entrevista, para que você vá lá, ouça as palavras saindo da boca do John Textor e chegue às suas próprias conclusões. Fora isso, reforçar aqui o pedido para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ative as notificações para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo. Mande o link desse vídeo aqui para os seus amigos no grupo do WhatsApp para ajudar a divulgar o canal e eu vejo vocês na próxima. Valeu!